Amém. Antes da gente orar, eu já queria agradecer ao Senhor, porque eu orei para Ele, para o Brasil não ir para a final, para vocês poderem vir aqui no culto. Brincadeira, gente. Brincadeira. Eu gosto da Argentina. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu queria que vocês viessem, mas podia sair daqui correndo e assistir, né? Dava tempo, né? Eu ia ter que pregar com 15 minutos. Falei, não, Jesus, move aí, que eu preciso de um negócio diferente. Mas amém. Está todo mundo bem? Feliz? Último domingo do ano, né? Dos nossos cultos. Foi bom demais tudo que o Senhor fez até aqui. E Ele continuará fazendo. 2023 vai ser tremendo, galera. Queria que você curvasse sua cabeça. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Pai de amor, Pai da eternidade. Senhor, nós te agradecemos por esse domingo. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos porque o Senhor desejou com que esse momento acontecesse. O Senhor sabe de cada um que está aqui. O Senhor sabe de cada um que está nos assistindo. O Senhor conhece os nossos corações e sabe o que cada um necessita, o que cada um precisa ser tocado, o que cada um precisa ser mudado. É o Teu Espírito Santo quem convence. É o Teu Espírito Santo quem faz a obra. Que nessa manhã o Senhor tenha total liberdade de falar aos nossos corações e de trazer aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Nós já te agradecemos, pois tudo é seu, tudo veio de Ti, tudo voltará para Ti. Nós só temos que Te render graças, honra e glória, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema que chama tempo e legado. O tema já tem um pouquinho a ver com a apresentação das crianças aqui em cima. Estava ali sentado, na hora que vocês estavam apresentando a mocinha, cadê a menina mais linda de vermelho? Falei, meu Deus, tempo e legado. Para que ela crescesse, para que ela nascesse, saísse ali da barriga da mãe, teve que esperar ali 9 meses. Então é um tempo. Não adianta querer tirar antes ali, tem que ser o tempo necessário. O tempo, o dia certo, ela vai vir. Vocês tiveram que esperar por esse tempo, para que ela viesse perfeita, para que ela viesse do jeitinho que o Senhor sonhou. Assim, ali com a Gabriela, eu estava do lado deles, por isso que eu fiquei pensando, está ali grávida, está esperando ali, o João está ali com o bebê na barriga e está esperando o tempo certo dele chegar. Mas a pergunta é, vocês papais, vocês estão preparados para deixar um legado para eles? Eu vi que você assumiu que ia ler a Bíblia aqui, viu? Então, a gente precisa de cumprir. E qual legado a gente vai deixar? Gustavo, você já pensou no legado que você vai deixar para o João? Pastorzão, já tem um legado, né? Você está mais tranquilo, já está fora dessa lista aí. Mas vamos pensar e falar um pouquinho sobre tempo e legado. Eu acredito que essas duas coisas andam juntas. Você precisa respeitar o tempo para que a promessa do Senhor se cumpra perfeitamente do jeito que Ele quer. Essa promessa sendo cumprida, essa promessa sendo perfeita, ela não vai deixar só um negócio momentâneo, mas ela deixa um legado nas nossas vidas. E nessa manhã a gente vai falar sobre isso. Eu não quero somente que a minha vida seja esse domingo aqui, mas eu quero deixar um legado para essa igreja, eu quero deixar um legado para os meus filhos, eu quero deixar um legado para a minha família, eu quero deixar um legado para os jovens e adolescentes que estão junto conosco. Eu não sei você, mas eu não quero ser mais um, mas eu quero deixar um legado aonde eu passar. Você está disposto para isso? Amém? Estava lendo Salmo 105, foi onde tudo começou e o porquê dessa palavra. Estava lá meditando nele, falei, mas que salmo doido, ele dá uma discorrida de Abraão, ele vai lá e passa um pouquinho por José, ele vai lá em Moisés, ele vai discorrendo ali dentro de um capítulo, ele discorre uma grande parte ali da história de Israel. Mas tem um trechinho que me chamou a atenção e a gente vai ler ele agora, amém? Você que trouxe Bíblia, abre aí, senão acompanha aqui com a gente, Salmo 105, do verso 17 ao 21. Tá pequenininho ali, mas dá para
Dá para ler. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. E José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Ele tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de Faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Cara, a gente passa por Salmos, às vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes, né? Mas aqui, quando pegou essa parte aqui de José, foi algo que falou muito comigo. Vamos lembrar um pouquinho aqui sobre a história de José. Vocês estão comigo? Amém. José era um menino sonhador, certo? José teve sonhos, mas José ainda não estava preparado para interpretar eles da melhor maneira possível. Porque quando o Senhor dá aquele sonho para eles, e ele vem e conta daquele jeito para os irmãos, o que aconteceu? A galera ficou brava com ele. A gente se dobrando para você, seu feixe de pé, e nós... Não. Você está doido, José? O que esse cara está arrumando? E ele já era o queridinho do pai. Ele já era aquele que o pai mais gostava, porque ele foi filho da mulher que o pai amou. Mas beleza, então a gente vê que ele era um sonhador desde petitinho, mas ainda ele não estava preparado para interpretar os sonhos conforme o Senhor queria. Ele foi vendido depois pelos seus irmãos quando ele tinha apenas 17 anos. Todo mundo conhece essa história, então a gente vai passar bem rápido. Ele tinha 17 anos, os irmãos dele resolveu vender José. Eles tinham muita inveja dele, eles queriam na verdade matar, mas por causa de um dos irmãos, ele convenceu eles: vamos matar não, vamos vender ele, vamos passar ele para frente aí, a gente fala que uma fera do campo comeu ele e tá tudo certo, mas não vamos levar essa culpa. É como se mudasse muita coisa, né? Mas, amém, vendeu o irmão como escravo. Vamos lá, José tinha 17 anos. Depois ele foi comprado como escravo, ele foi parar lá no Egito. E disse que ele começou a trabalhar lá na casa de Potifar. E aí todo mundo já conhece a história que acontece lá na casa de Potifar. José era um cara inteligente, muito inteligente. E José tinha uma boa aparência. E ele tinha algo diferente, mas a galera ainda não sabia o que era. Então a mulher de Potifar cresce os olhos. Opa, tem um meninão diferente aqui. E ela começa então a dar em cima dele, tenta alguma coisa com José, mas José sempre foi fiel ao Senhor. Ele sabe que aquilo que não é dele, ele não tem que tocar. Ele sabe que a mulher dos outros, meu amigo, é dos outros. E naquela época, meu amigo, ele morreria na hora se ele fosse pego no ato. Então José escapa. Um dia ela fica brava e dá um jeitinho de armar algo ali para José, fica com um pedaço da roupa dele e fala que ele tentou atacar ela. E vai lá, conta para Potifar. Aí o que acontece? José é preso. José é preso, está lá na prisão, mas ele tem uma boa conduta, e agora ele se torna o braço direito ali do rapaz que tomava conta ali das celas. E ótimo, discorrendo bem rápido aqui. A gente sabe pela história que existem dois homens que vão parar lá naquela prisão, que é o copeiro e o padeiro. Vamos lá, gente, me ajuda aí. O copeiro e o padeiro. Ó, tem gente que ainda lê Bíblia, graças a Deus. Então, até chegar nesse ponto, ok, agora vamos entrar na história de verdade. Gênesis, capítulo 40, do verso 14 ao 15. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim, fale de mim ao faraó, para que ele me tire desse lugar. Pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora eu estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Enquanto eles estavam lá na prisão, os dois têm um sonho no mesmo dia, e eles ficam meio perturbados, porque eles não sabiam o significado daquele sonho. Então eles vão lá e contam
para José. Na verdade, José que pergunta, né? E eles vão lá e falam: olha, aconteceu isso, eu sonhei isso, isso e isso. Primeiro o copeiro. Aí José vai, primeira coisa que ele fala, que marca, que ele fala assim: ninguém consegue interpretar o que acontece. Quem interpreta os sonhos é o Deus dos céus. É Ele quem dá a interpretação dos sonhos. Amém. Ele vai lá e interpreta o sonho do copeiro, e ele fala que dentro de 3 dias, ele voltaria ao palácio, ele seria restituído, voltaria para aquela posição que ele tinha. E aí então, o outro que estava lá, teve o sonho também, falou: olha, foi uma coisa legal, então eu vou contar meu sonho para ele, ele vai me contar o que vai acontecer. Mesma coisa, em 3 dias, só que aí agora era a parte ruim, desde ele ser restituído para aquilo que ele vivia, para o cargo dele, José fala: em 3 dias, você vai ser morto, o faraó vai mandar te matar, os bichos vão comer sua carne, e o negócio vai ser feio. E beleza, a gente acabou de ler aqui que quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele só pede uma coisa para ele: lembra-te de mim quando você estiver diante de Faraó. Mas lembra que a gente está falando sobre o tempo e legado. O menino que era sonhador, que teve sonhos, mas ainda não estava no ponto para poder interpretá-los, ainda não sabia como lidar com os irmãos, trabalhou como escravo, foi para a prisão, agora era um prisioneiro. Agora ele começa a mostrar ali os acontecimentos dos sonhos, mas ainda tinha alguma coisa dentro dele que ainda não estava pronto. A gente leu aqui no verso 15, que ele tenta se justificar. Ele fala assim: quando você chegar lá perto de Faraó, faz o seguinte: lembra de mim, fui eu que interpretei esse sonho aí, porque meus irmãos me venderam como escravo, eu vim para cá carregado aí com ferro nos pés, no pescoço, a mulher lá me jogou aqui injustamente, eu estou preso aqui, não era para eu estar aqui não era para eu estar aqui. Ele tentando se justificar porque ele estava lá, mas José ainda não tinha entendido uma coisa, que toda promessa tem um tempo de espera. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, sim, Ele é capaz de cumprir, mas existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E nada vai acontecer sem o sim dEle, o amém. Nada vai acontecer antes do tempo. Mas José queria sair de lá. Às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente quer julgar o agir de Deus, a gente quer justificar coisas que são injustificáveis, porque a gente crê que o Senhor tem o poder de todas as coisas e o controle de tudo em suas mãos, não tem? Eu acho que sim, vocês creem? Amém. Então ele tenta se justificar e tal, beleza, eles voltam para lá, e aí, vamos dar continuidade. Gênesis 41, do verso 8 ao 13. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, Faraó chamou todos os magos, os sábios do Egito e contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: hoje eu me lembrei do meu erro, disse a Faraó. Algum tempo atrás o Senhor me irou com o chefe de todos os padeiros e comigo, e mandou prender nos palácios do capitão da guarda. Certa noite o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. Tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Foi restaurado o meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Amém. Aqui agora então o Faraó tem os sonhos, ele tem 2 sonhos, e aí ele manda chamar mago, manda chamar feiticeiro, ele manda chamar tudo quanto é povo que tinha lá, mas ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Vocês lembram do que a gente falou agora mesmo? É Deus quem revela os sonhos. José já tinha cantado a bola quando ele estava preso, mas amém. Desse tempo que
José tinha conversado com o rapaz, com o copeiro na prisão. Se passaram mais 2 anos. Não foi de um dia para a noite. Depois que eles conversaram, 3 dias depois, o copeiro estava lá. Mas se passaram 2 anos após isso, para que o copeiro se lembrasse daquilo que José tinha falado para eles. Então, Faraó vai lá e manda chamar o rapaz. Mas aqui eu queria abrir um parêntese. Lembra de tudo que a gente falou? O menino sonhador, o menino que ainda não conseguia interpretar do jeitinho que o Senhor queria aquele sonho, não conseguiu demonstrar para os irmãos, falou de uma maneira que deixou eles meio irados. O rapaz que era escravo, o rapaz que agora era prisioneiro, e que nem sabe por que estava lá. Mais 2 anos se passam, e agora sim ele tem uma oportunidade de estar perante o Faraó. Às vezes a gente tem vontade de acelerar o processo da nossa vida, né? Falar para vocês aqui sobre tempo e legado, para mim não é fácil. Eu tenho sonhos na minha vida que ainda não foram concretizados. Tem pessoas que estão ao nosso redor que sabem exatamente o que a gente tenta, o que a gente passa. Eu estou casado, vai fazer 7 anos. Desde o primeiro ano a gente tenta engravidar, mas a gente não conseguiu. A gente já tentou fazer de várias formas aí, procuramos medicina, já tentamos fazer dentro do padrão humano o que a gente podia fazer, a gente já tentou fazer. E para eu trazer essa palavra sobre tempo e saber esperar o tempo do Senhor não é fácil, porque todos os dias, eu e a minha esposa, a gente tem que esperar no Senhor. A gente teve vários nãos e nãos e nãos e nãos, mas eu sei que um dia o sim do Senhor vai vir. Eu não sei porque esses anos de prisão, eu não sei porque esses 6 anos esperando, quase 7, mas eu sei que o tempo do Senhor é perfeito, e eu não vou amar Ele mais ou menos porque Ele fez ou não fez. Eu amo Ele porque Ele é, eu amo Ele porque Ele criou todas as coisas, e eu estou debaixo da autoridade dEle, no tempo dEle. Eu creio que a promessa dEle sobre as nossas vidas vai se cumprir. Do mesmo jeito também, com alegria, eu lembro que um dia nós estávamos num retiro, há uns 8 anos atrás, a gente ainda namorava, e o pastor lá naquela época, ele chamou a gente lá para o fundo. Ele chamou a gente lá atrás, fez a gente virar e olhar todos aqueles adolescentes. A gente devia estar uns 200 adolescentes naquela época, e jovens. Ele fez assim, olha aí, virou nós dois e olhando para eles. Falou assim, eu não sei porquê, mas o Senhor pediu para eu trazer vocês aqui atrás, e olhem para isso. Isso ainda é pouco. Vocês serão pais de multidões. A gente não entendia. A gente falou, olha, a gente crê na promessa do Senhor, mas aí se passaram quase 8 anos. Para algumas semanas atrás, a gente recebeu um convite dos nossos apóstolos para que a gente fosse consagrado como pastores aqui dessa casa. E na hora que ela orava por nós, e na hora que eles consagravam as nossas vidas ao Senhor, a palavra foi exatamente essa. A pastora não sabia da nossa história. Vocês serão como pais de multidão. 8 anos atrás. A gente não entende o tempo do Senhor, mas eu creio que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E agora eu sei que é mais um tempo até a gente viver isso. Eu não sei para onde o Senhor está nos levando, eu não sei o que Ele vai fazer, mas nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor. Nós estamos entregando o nosso tudo para Ele, para que seja feita a vontade do Senhor sobre nós. E depois a gente eu escutei uma hora lá de trás. Miguel! Glória a Deus, seu Miguel! E a gente sabe aí a continuação da história. José vai lá então, interpreta os sonhos de Faraó. E agora do cara que era um prisioneiro, agora ele se torna abaixo de Faraó o homem mais poderoso da terra do Egito. O homem mandava e desmandava. Ele era quase o carequinha lá do Moraes. O que o homem fala, o negócio acontece. Mas pro lado bom.
porque ele era servo do Senhor e ele fazia tudo conforme o Senhor mandava. Foram 7 anos de vacas gordas e 7 de vacas magras, e somente o Egito tinha alimento para vender, somente o Egito tinha algo estocado, porque ouviu o Senhor. Ele ouviu o Senhor. Um homem, diante de todo aquele lugar, estava disposto a ouvir a voz do Senhor. Então, ele esperou o tempo, ele viveu o tempo, às vezes não entendeu direito, mas na hora que chegou o tempo dele começar o ministério dele, ele estava com 30 anos de idade. Ele começou o ministério dele ali para valer, com 30 anos de idade. Aí eu não vejo só um José que passou pelo processo do tempo, mas agora eu vejo um José que deixou um legado. Agora é um José que cuidou do Egito, que através da vida dele os irmãos foram cuidados, pessoas de outros países e nações vieram e foram alimentadas, porque um homem entendeu o tempo de Deus e esperou o processo de Deus. A gente não entende a maioria das vezes, mas não tente antecipar, não tente fazer com a sua força, com a sua própria mão, não tente fazer aquilo que ainda não é hora para acontecer. Não seja um prematuro da fé, porque a hora que o Senhor for te usar, é porque você vai estar maduro e pronto para fazer aquilo que Ele colocar na sua mão. Não queira começar aqui hoje, no domingo que vem, você está aqui no lugar dos nossos apóstolos, para que isso aqui acontecesse. Foi muito tempo. A gente conhece a história dessa casa, a gente conhece o legado que eles já estão deixando, e de tudo que a gente vive, mas isso não começou de um dia para a noite, isso precisa de um tempo de maturação, um tempo de espera, um processo. Então não vamos ficar loucos com o processo, saiba respeitar o processo, vai doer, mas bora, a gente aprende. Eu tinha que ter colocado aqui, ele demorou 13 anos até começar seu ministério, mas a minha esposa não queria que eu colocasse o 13 aqui, não, estou brincando. Brincadeira, gente, a gente ama todo mundo. Eu pus errado, os meninos erraram na conta. Esses dias para trás, num sábado a gente se reuniu na casa lá do Jair, não sei se ele está aí, lá do Luiz, do Fernando, do Henrique, eu não sei se o Jair está aí. A gente se reuniu lá para fazer um churrasco, e a gente foi uma galera da igreja aqui para lá. E claro, a gente comeu bastante, graças a Deus. Aí a gente cantou louvores, Carlão estava lá, levou o violão, os meninos ali todos tocam. A gente teve um momento ali que a gente se alimentou, teve um momento da gente poder cantar, da gente poder conversar. Mas depois ali, alguns foram embora, que já estava meio tarde. Mas a gente ficou umas 5, 6 pessoas ali conversando. E a gente começou a falar sobre a palavra do Senhor. A gente começou a falar sobre alguns acontecimentos que nós tínhamos vivido já, entre um e os outros, alguns testemunhos, alguns trechos de livros que a gente já leu, e a gente foi agregando. E essa conversa foi, e o tempo foi passando, e na hora a gente não percebe, mas o tanto que a gente assim recebe, o tanto que agrega sobre as nossas vidas, quando a gente está andando com pessoas que amam o Senhor. Porque a gente podia estar conversando tudo quanto é coisa, e isso não é errado, a gente tem assunto para várias e várias coisas, mas o quanto é precioso a gente estar reunido em volta de pessoas que falam de Jesus. Porque pode ser uma conversa informal, um negócio meio à toa, mas quando a gente saiu de lá, a gente tinha uma certeza. O Senhor me ensinou nessa área. Aí o Jair falou, nossa, o Senhor falou comigo aqui. O Alisson estava lá também, o Senhor falou comigo aqui. O Nenê estava lá, isso, cada um pode ir compartilhando e aprendendo um com os outros. Isso é importante, momento de comunhão e de aprendizado. No meio disso tudo, resumindo, eu lembro de uma história, de um livro que foi comentado lá, que chama o Piloto das Selvas. E que o testemunho daquele cara, daquele livro, bateu certinho com aquilo que eu estava lendo em Salmos. O Piloto das Selvas. O cara chama Nate. Eu não vou falar sobre o nome, porque meu inglês não é lá aquela coisa, mas ele chama Nate, a gente é mais chegado, é Nate. Então a gente começou a conversar sobre isso, o Jair falou um pouco sobre, e depois eu fui estudar sobre esse cara. Então, resumindo aqui para vocês, para ligar tudo que a gente falou sobre José,
E pra gente finalizar depois. Nate era um menino, ali com 7 anos ele andou de avião primeira vez. Então ele ficou apaixonado ali por aeronave. Ficou apaixonado. Imagina o menino. Mesmo que eu colocar um menino ali na bateria, ele vai ficar apaixonado por aquilo ali. Então ele andou de avião e ficou apaixonado por aquilo. Então Nate foi criado ali como um cristão, a sua irmã ensinava ele. Mas ele teve uma doença meio séria. E ele fez uma oração ao Senhor. Falou, se o Senhor curasse ele, um problema nos ossos, se o Senhor curasse ele, e que ele serviria ao Senhor com a vida dele para o resto da vida. Se o Senhor tocasse e fizesse aquilo, ele serviria ao Senhor para o resto da vida dele. E amém, o Senhor ouviu aquela oração, ele tocou sobre a vida daquele rapaz e ele curou ele. Alguns anos se passaram, esse rapaz entrou para a Força Aérea lá dos Estados Unidos, e aí ele começou a trabalhar lá dentro e tudo mais, e o sonho dele era ser piloto. Fica isso na cabeça, o sonho dele era ser piloto de avião. E ele naquele processo e tudo mais, estudando e tal, só que para poder ser piloto de um exército, de uma força, precisa de você estar com o seu corpo perfeitinho, e você não pode ter passado por nenhum tipo de sequela. Então eles fizeram um exame no Nate, e eles viram que assim, ele estava bem, mas ele tinha tido algum problema que não deixava ele ser apto para poder ser piloto. E pensa bem, imagina o baque que ele tomou. Mas amém. Pouquinho depois, foram acontecendo algumas coisas, e esse rapaz então ele se torna um mecânico de avião. O pessoal sabia o tanto que ele amava, então eles colocam ele para ser um mecânico de avião. Então ele pensa assim, olha, eu não posso ser o piloto, mas o Senhor está realizando o meu sonho, eu vou estar em contato com os aviões todos os dias. Beleza, ele aceita, começa a trabalhar ali, e ele vira um expert ali no negócio. Então ele começa a arrumar a aeronave, ele aprende tudo quanto é jeito. E ótimo, passa-se algum tempo, ele sai lá da Força Aérea, ele lembra daquela promessa que ele tinha feito para o Senhor, e agora ele vai servir ao Senhor integralmente. Então ele vai e conhece um pessoal que fazia um trabalho com aeronaves. Eu não lembro direitinho o nome, eu anotei aqui, mas depois eu acho. Asas do Socorro. Asas do Socorro. Asas do Socorro. E ele começa a ajudar esse pessoal lá. Esse pessoal fazia um trabalho missionário em selvas amazônicas aqui na América. Então eles tinham lugares que só se chegavam de avião. Então eles levavam suprimento, levavam tudo aquilo que o pessoal precisava, e aproveitavam, claro, para poder levar o Evangelho. Continuando a história, tem um dia que ele fica sabendo que tem uma tribo lá no Equador que chamada Aucas. E aí esse cara fica apaixonado por essa tribo. Esse cara sente no coração algo diferente por eles. Só que tinha um problema. Era a tribo mais selvagem que existia naquele lugar, e ninguém tinha acesso a eles. Eles eram tão ferozes que quando tinha algum acampamento em algum lugar de outras pessoas que nem eram para eles, eles descobriam, eles invadiam o lugar, saqueavam e matavam todo mundo. Mas ele sentiu no coração algo diferente, algo que ardeu no coração deles por aquele lugar. Mas sabe como é que ele foi parar lá com o pessoal lá do Asas do Socorro? Porque ele era um cara que tinha habilidade em arrumar os aviões. Só que nesse negócio dele arrumar avião, fazer teste e não sei o que, ele conseguiu horas de voo. E através dessas horas de voo, agora ele estava propício a poder pilotar um avião. E agora ele não é só o cara que arrumava os aviões, agora ele também fazia parte daqueles que pilotavam os aviões para poder fazer essas missões. Aí essa história foi batendo, foi me lembrando de Salmo. Cara, o tempo do Senhor é perfeito. O tempo do Senhor é perfeito.
Ele podia ter curado ele completamente, 100%, e não acharem nada nele a ponto dele poder ser o piloto de avião logo de primeira? Podia ou não podia? Lógico que podia. Ele faz o que ele quiser, quando ele quiser. Ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Só que se fosse assim, ele não seria colocado como um mecânico de avião. E se ele não soubesse nada sobre mecânica de avião, ele não poderia ser o cara que foi convidado para consertar os aviões daqueles missionários. Então eu creio que o Senhor faz tudo para que o nosso propósito se cumpra, para que a nossa missão seja cumprida, sim. Eu creio que o Senhor tem propósitos e Ele tem um jeito de trabalhar que a gente às vezes não entende. Mas o agir do Senhor é perfeito. É perfeito. Então ele tinha algo no coração com aqueles caras. Ele tinha para ele que o Senhor morreu para todos. E por que não por aquela tribo? Por que não por aquele lugar tão selvagem, por aquele povo tão rebelde, que não tinha civilização nenhuma? Por que não? Para eles não. Então eles juntam mais quatro amigos e eles começam a orar a respeito disso. Então eles têm uma estratégia, é o seguinte: eles pegam um avião e começam a sobrevoar aquele lugar onde eles ficavam. E aí eles têm uma ideia de descer por um balde alguns presentes. Então sobrevoavam ali e desciam presentes. Passando o tempo, deixavam um presente. E foi passando o tempo, até que o pessoal começou a pegar os presentes. E não só isso, eles começaram a retribuir os presentes. Às vezes estava o balde lá, eles mandavam, eram os presentes deles, tá? Mas mandavam papagaios, subiam papagaios no balde, mandavam arco e flecha, era um presente deles. Então, começou a funcionar o negócio, a gente já começou a ter um contato. E nisso tinha uma mulher que começou a ensinar eles um pouco do dialeto, então eles aprenderam um pouquinho. E eles então decidiram, agora é a hora da gente pousar e tentar fazer o contato físico. Eles pousaram numa praia, montaram a tenda, e todos os dias eles diziam algumas palavras do dialeto lá que eles aprenderam, para tentar atrair aquele povo, para que eles chegassem até eles tivessem a oportunidade de conversar, e a partir daí começar a ministrar sobre eles, sobre esse evangelho, porque ele estava lá para isso, ele sentiu isso no coração. Isso aí foi no dia, acho que 3, não me lembro, acho que é dia 3 de 1956, não lembro o mês. Pousaram lá. Então todos os dias eles voltavam no avião e mandavam mensagem para as esposas: olha, estamos aqui, estamos esperando eles e tal. E 5 dias depois, no dia 8, o radinho armador já não funcionou mais. As esposas esperaram e a notícia não chegava. Passou mais um dia, elas falaram: aconteceu alguma coisa. Então eles mobilizaram uma galera, foram lá, fizeram uma equipe de busca, chegaram lá naquela praia e encontraram os corpos dos missionários mortos naquela praia pelo povo Auca. Pesado, né? É muito pesado. Se passa algum tempo, parece a mesma história, né, que a gente já conhece, que o sangue dos mártires ele cai, mas ele não cai à toa. Ele cai num solo, ele se torna fecundo, e a partir daquela gota de sangue que caiu, as coisas começaram a mudar. A esposa dele então tem uma conversa sincera com o Senhor: alguma coisa tem que acontecer, Senhor. Esse sangue dele não foi à toa. Alguma coisa com ele morto vai ter que falar mais alto do que ele fez na breve vida dele aqui, que ele morreu com 32 anos de idade. O Senhor só precisou ouvir aquilo para dar um amém. Vocês lembram da história de José? Quanto tempo ele ficou na prisão para depois de ter conversado com o cara? 2 anos. 2 anos após disso acontecer, a esposa do Neite e mais algumas mulheres voltam para aquela aldeia com uma palavra do Senhor. Elas chegam lá e agora conseguem manter um contato com eles. E inexplicavelmente, uma boa parte daquela tribo aceita o Senhor Jesus e começa a viver um evangelho. Mas vamos lá, essa história continua, eu vou dar uma acelerada aqui. Passa-se mais algum tempo, algum desses rapazes que estavam lá, eles
começam a entender sobre o evangelho, e tem um desses caras, que ele chama Quimo, se eu não me engano, ele se torna um pastor, que lá eles estabeleceram uma igreja, e agora, anos depois, não sei se foi 6 ou 8 anos depois, eles já estavam estabelecidos ali, e esse cara foi consagrado a pastor ali. E aí, uma das filhas do Neide, teve três filhos, estava lá com a mãe e com aquele pessoal todo. Ela chega na mãe e fala assim: eu quero ser batizada pelo Quimo, mas eu quero ser batizada na praia em que o meu pai foi morto. Então ela vai lá, é batizada naquele mesmo lugar onde aquele sangue um dia caiu. Mas para finalizar, esse Quimo, esse rapaz que batizou ela, era um dos assassinos do próprio pai. Ah, que história é essa que você está contando, Thales? Existe um tempo para todas as coisas acontecerem. E mais do que isso, se você souber respeitar o tempo do Senhor, o que você faz não é em vão e não é à toa. Existe um legado para tudo que você vai fazer. Aquele cara um dia sentiu no coração de que eles seriam tocados, mas não foi através da vida deles, da vida dele e dos 4 amigos, mas foi um tempo depois, porque um dia, um homem disse sim para o Senhor, e resolveu pisar onde ninguém pisa e fazer aquilo que ninguém faz. O sangue dele ecoa até hoje naquele povo. E eu não sei por que a gente faz tanta diferença, acepção de pessoas, porque não é isso que Cristo ama, não é isso que o Senhor quer. Ele morreu numa cruz por todos nós. A gente tem a chance de se achegar até Ele. Uns vão querer, outros não, mas tem amor derramado naquela cruz para todos. Se Ele não diz aquele sim, não põe o pé naquele lugar, pode ser que muitas vidas daquele povo não seriam salvas, não seriam libertos aquele povo, e eles não conheceriam a palavra do Senhor. Mas porque, assim como José, ele soube respeitar o tempo. Quando ele teve um não, que ele não poderia ser piloto, ele poderia ter chutado o balde e falou: o Senhor não cumpriu aquilo que Ele prometeu na minha vida. Mas o Senhor é totalmente fiel, e Ele vai cumprir do jeitinho dEle, e Ele vai fazer com que aconteça da melhor forma possível. Mas o que fala muito comigo é que às vezes a gente fica pensando que a gente vai deixar o nosso legado quando a gente morrer, assim como foi só com o Neide. Mas eu estou aqui para te falar que o seu legado começa hoje e agora. O seu legado começa hoje e agora. A tua história já está ecoando. Carlão, você é um cara que me inspirou quando eu te vi ministrando lá naquela igreja da graça. Eu era um moleque, porque o seu legado já falava. O seu legado já falava. Não espere você chegar no final da tua vida para tentar mudar a história. Não tente chegar no finalzinho para você dizer amém, Senhor, eu quero. Comece a fazer o seu legado a partir de agora. Eu não sei como é que você chegou aqui, não sei qual é o processo que você está passando, mas eu sei que o Senhor Jesus tem o tempo certo para todas as coisas. E quando você passar por esse processo, você vai estar pronto e apto para fazer aquilo que o Senhor quer. O seu legado tem que começar a falar a partir de agora. E eu quero ser lembrado por aquele que obedeceu a voz do Senhor, que soube esperar o tempo dele, e que quando olharem para a nossa história, eles vejam Cristo nela o tempo todo. Porque não tem nada de bom aqui em mim, cara. Tudo que vocês veem de bom em mim ou nos pastores, isso é Cristo. E tudo de ruim é meu mesmo. Ele é bom. Tudo é por Ele, é para Ele. Vamos dar uma acelerada aqui, gente. Vocês me dão 2 minutinhos. Hoje não vai ter Brasil. Ué. Lucas 2, verso 41, 51. Vamos rapidão. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume.
Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, eles voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Amém? Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. E cortou, mas eu vou continuar. Agora ficou bom, gente. Quando viram, voltou. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos e procurando por você, por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. A gente falou aqui de José como um exemplo de tempo, de espera, de acontecimento e de legado. A gente usou aqui um trecho de algo real para vocês verem, se vocês quiserem procurar depois, Piloto das Selvas. Bem abreviado para a gente ver que isso está aconteceu nos nossos dias. 1956, se eu não me engano, foi a data exata. E agora a gente vai parar naquele que é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. E ele passa exatamente por todo esse processo. A gente vê aqui na palavra do Senhor que ele tinha 12 anos de idade, mas ele já tinha conhecimento para poder estar ali entre os mestres da lei, conversando, trocando ideia, perguntando e dando respostas, com 12 anos de idade. Mas seu ministério começou ali? Não, gente, fala comigo. O ministério do Senhor começou ali com 12 anos de idade? Não, por quê? Porque ainda não era chegado o tempo. Por diversas vezes, eu não vou ler mais versículos não, mas por diversas vezes, diversas vezes, o Senhor fala: ainda não é chegado o tempo. No primeiro milagre dele, por causa a mãe meio que fez ele fazer um negócio ali, ele falou: ainda não é chegado o tempo. Quando ele começa a falar no meio dos fariseus, eles ficaram loucos de raiva e queriam já matar ele. Mas a palavra fala que ninguém atirava pedra, ninguém pegava ele. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora. Então, se até o próprio Jesus soube respeitar o tempo, o processo, para que chegasse nos seus 30 anos de idade, e ele então começasse ali, por que que eu e você, nós não podemos esperar no Senhor? Agora vamos, não, eu falei que não ia ler, mas só precisa de ler o último. Eu esqueci. Vamos lá para o último já, João 19, verso 30. Depois de prová-la, Jesus disse: vamos lá. Jesus disse: está. Então inclinou a cabeça, entregou o seu espírito. Eita, alguns vão entendendo. Ele soube esperar o tempo certo. Ele soube esperar exatamente aquilo que o Pai desenhou para a vida dele. Tudo aquilo que o Senhor já tinha pensado desde antes da fundação do mundo. Sabe aquele cordeiro que já tinha sido sacrificado? Ele soube esperar o tempo certo, para que no final de tudo, ele pudesse dizer: tetelestai, está consumado, está feito. Nós temos o nosso maior exemplo, que é Cristo Jesus. Nós somos cristãos, amém? Cristãos são imitadores de Cristo, então nós devemos fazer assim como Ele fez. Sabemos respeitar o tempo do nosso processo, para que quando tudo se cumprir, exista um legado que nós vamos deixar. Existe uma frase que o rapaz lá do voo, esqueci o nome dele, o Nate, ele falou para um amigo dele quando ele estava saindo do exército. Ele falou assim: eu cheguei num ponto, minha vida chegou num ponto,
que ela já não volta mais para trás. Não tem como voltar atrás. Já era. Não tem como voltar atrás. A gente pode fazer o trechinho dessa música aqui, a gente já está com louvor, mas aí eu me lembrei de um louvor. Há muita coisa pra fazer, não vou retroceder. Um dia eu disse, eis-me aqui. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Estou num caminho sem volta. Por quê? Quem me chamou é maior. Ele é maior do que tudo e todas as coisas. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Ele disse essa frase porque entre os pilotos de avião, na Segunda Guerra Mundial, sabe como eles mediam o tanto que eles podiam ir e voltar? Você vai, você ataca, você guerreia, até chegar na metade do marcador de combustível. Quando chegar na metade, você dá meia volta e volta. Mas às vezes as pessoas estavam tão atentas do que estavam fazendo, estavam tão mergulhadas naquilo, que eles não percebiam quando passava do meio. E aí eles já estavam num caminho sem volta. Quando ele disse isso para o cara saindo lá da Força Aérea, o amigo dele não entendeu. Mas depois de tudo isso que aconteceu, todos nós hoje entendemos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor por completo, nós abrimos mão das nossas vontades para poder falar: Senhor Jesus, eis-me aqui, papai, faz de mim a tua vontade, não me deixe olhar para trás. Estou sim num caminho sem volta, mas sem volta para aquilo que eu era antes, mas eu estou seguindo firme para o alvo que é Cristo Jesus.